Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo inunde os vossos corações, amados irmãos. Que Deus possa realmente estar lhe abençoando. Ele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, que a Ele seja sempre, sempre a honra, a glória, o louvor, a majestade, o poder para todos sempre. Amém, queridos? Amados, que este seja um dia abençoado. Você vai ter a oportunidade de ouvir este vídeo, de ver este vídeo em qualquer horário do seu dia, mas eu desejo que no momento que você esteja assistindo, que o Senhor te abençoe e você tenha um ótimo dia. Nesta oportunidade, queridos, eu vou estar falando aqui da lição de número 8, o caminho para a multiplicação. Na verdade, demoramos, nossa intenção era ter as aulas presenciais, mas infelizmente com essa pandemia não foi possível. E nós não podemos deixar de encerrar. Falta apenas 2 lições para que os irmãos sejam contemplados com certificado e nós entendemos que estejam aptos para liderar a sua própria célula, o que será uma bênção, na vida de vocês. Eu tenho certeza de que Deus vai preparar os anfitriões corretos, e pode ser você mesmo, e o Senhor vai abençoar para que se multiplique, porque este é o objetivo do reino de Deus, esse é o objetivo do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Então vamos lá, antes vamos tomar um cafezinho, servida, aí Henrique, ó, servida. Que Deus abençoe, para limpar a garganta. Queridos, vamos falar então sobre a multiplicação. Como eu disse já em aula presencial anteriormente, eu não vou ficar me atendo à leitura. Vou fazer a leitura muito ambação, muito rapidinho, e estarei ministrando aquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito da palavra e aquilo que não está muitas vezes na apostila, tá bom? Então, o caminho para a multiplicação. Na verdade, todos aqueles que estão em célula querem multiplicar. Afinal, esse é um dos maiores indicadores de que a vida da célula está acontecendo de acordo com os processos naturais, pois uma célula saudável sempre se multiplica. Lembrando, queridos, eu gostaria que vocês, podendo, querendo e devendo, façam uma revisão de toda a apostila. Leiam a apostila desde a primeira lição até a 6ª lição. Essa é a 7ª lição. Nós falamos muito sobre isso. A célula, ela não se divide, ela se multiplica. Realmente, nós somos um corpo, a igreja é um corpo e, portanto, a célula é o melhor exemplo aplicável a isso. Bem, então, um escritor chamado Joel Comiskey, ele falou a respeito de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas na Inglaterra, que ele morreu em 1791, mas ele deixou uma igreja naquela época com 10.000 células. Não são 10.000 membros, são 10.000 células e 100.000 membros. 1798. O Joel diz o seguinte: as células foram tão importantes na vida de John Wesley e para a igreja metodista que uma pessoa, preste bem atenção, não podia participar do culto de celebração se não mostrasse um bilhete comprovando que estava na célula durante a semana. É muita rigidez. Deus transformou pessoas por meio da estrutura de células de Wesley. Muitos acreditam que Deus usou o movimento metodista para salvar a Inglaterra da destruição espiritual e moral. É isso que nós faremos acontecer em Tupã. No entanto, a ênfase na célula e a celebração se extinguiu mais ou menos 100 anos após a morte de Wesley. Bom que durou um século. Por quê? Mas por que ela se extinguiu, essa chama da célula? Alguns alunos de doutorado estudando isso disseram o seguinte, que a principal razão é que, em vez de manter o tamanho que permitisse intimidade, comunhão de aproximadamente 10 pessoas, as células cresceram para 30, 40 pessoas ou mais e acabaram se tornando denominações. Um local de celebração maior. No caso deles, denominações metodistas. A estratégia da célula de celebração desapareceu. Ou seja, não havia reunião de grupos pequenos, porque as células cresceram demais, incharam e se tornaram denominações. Não é o que nós queremos. Temos a denominação, temos a celebração, teremos os encontros grandiosos com a multidão, mas é a célula. A transformação acontece numa atmosfera de grupo pequeno, já falamos sobre isso. Mesmo pessoas tímidas podem compartilhar num grupo de
3 a 15 pessoas. Quando os grupos ficam maiores, somente os convertidos, ou seja, os convertidos e extrovertidos, num grupo maior é que participam, que se expressam. Ao mesmo tempo, as células devem evangelizar e alcançar incrédulos e pessoas que não pertencem a uma igreja. Bem, como então uma célula pode crescer mantendo ao mesmo tempo a intimidade? Cresce com intimidade, com qualidade. A única maneira é por meio da multiplicação. Queridos, multiplicando, como que funciona? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não percebemos, ao estudá-la, ao lê-la, ou ouvir falar da Bíblia, o método de Jesus. Até imaginamos que Jesus não utilizou o método de grupos pequenos, de células, mas utilizou. Preste bem atenção. Jesus iniciou com 2, André e João. Logo cresceu para 4, Pedro e Tiago. Depois, Filipe. Depois, aquele que foi debaixo, Natanael, que estava debaixo da figueira. Já eram 6. Daqui a pouco, Mateus, 7. Bem, foi crescendo paulatinamente. E onde Jesus se reunia? Primeiro na casa dele. É bíblico isso, na casa dele. Jesus se reuniu na casa dele, chamou os discípulos para estar com ele, ficaram com ele o dia inteiro, começaram a ter intimidade. Imagina o dia inteiro conversando, conhecendo a pessoa, sabendo quem é, como foi o nascimento, como toda a história. Bem, isso é bíblico, tá bom? Nós precisamos multiplicar na célula líderes, discípulos, multidões e multiplicar através da evangelização. Eu quero ler com você a respeito de líderes, o que Jesus diz. Jesus nos ensina a nos multiplicarmos, começando pela multiplicação de líderes. Mateus capítulo 9, verso 37. Nós vamos ter essa palavra do nosso mestre a respeito dessa questão. 9, verso 37. Vamos ler. Eu quero passar para vocês o que a Bíblia diz a respeito do crescimento, do trabalho. Então Jesus se preocupou primeiro em preparar os seus líderes, discípulos líderes. Diz a palavra de Deus, 9, 36 e 37. Vendo as multidões, muita gente ao redor, teve grande compaixão delas porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Nem todas essas pessoas, essa multidão, seguiam Jesus, mas Jesus observava que elas estavam cansadas espiritualmente, desgarradas espiritualmente, não tinham líderes. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então é interessante que nós tenhamos multiplicação de líderes. Primeira coisa numa célula é preparar discípulos e depois fazer desses discípulos líderes. Jesus fez isso. André, João, Pedro, Tiago, Natanael, Filipe, Mateus, e aí foi crescendo. Desses seus discípulos ele fez líderes, tá certo? Veja bem, Jesus trabalhou da seguinte forma, queridos. Ele preparou, dentre esses que se aproximaram dele inicialmente, ele pegou esses 12, e dentre os 12 ele separou 3, nós depois veremos isso, dos seus discípulos, para estar já liderando esse grupo. E depois nós vemos na Bíblia Sagrada, em vários momentos, que Jesus de 12 multiplicou para 70. Vamos ver aqui primeiro em Marcos 3 e Mateus 10, 11. Fica mais fácil nós irmos aqui em Mateus mesmo, mais rapidinho. Mateus 10, 1 e 11. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Veja bem, Jesus pegou os seus 12 discípulos, preparando-os para a liderança. Tá certo? Aí lá no verso 11 diz assim, 10, verso 10, que eles não levassem nem alforge, nem para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas. Jesus mostrou como eles deveriam trabalhar nesse caminhar. E no final, nós encontramos aqui que o Senhor, no capítulo 11, capítulo 11, eu vou mudar de Bíblia aqui, queridos, que essa Bíblia é complicadinha. Você tem que ficar voltando toda hora, vou ver se aqui na Almeida a gente melhora, rapidinho. Mas olha, no capítulo 11 de Mateus e verso 1, o Senhor nos mostra que Ele está enviando. Mateus 11, verso 1. Mateus 11,
verso 1. E acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali, a ensinar e a pregar as cidades. Jesus enviou os seus discípulos e foi pregar às multidões, ensinar. Jesus aproveitou aquele momento para fazer algumas cruzadas, sem os seus discípulos, mas ele tinha outros. Ele tinha mais 68 pessoas, discípulos, que já tinha conquistado. É maravilhoso isso. Esses 68 ficaram com Jesus para ajudá-lo nas coisas mais básicas, tipo conduzir o pessoal, segurar as pessoas. Mas para evangelizar, para falar, para expulsar demônios, mandou os 12. Porque esses 68 estavam sendo preparados. Isso é interpretação, irmão, pelos 12. Agora, o que não é interpretação é que os 12 tinham cada um o seu líder. O primeiro grupo era formado por Pedro, que era o líder, Pedro. Depois vinha Tiago, João e André. O segundo grupo era Filipe, formado por Filipe, Bartolomeu, Tomé e... eu não me lembro muito bem o outro, mas tem um terceiro aqui que fugiu a memória agora, mas nós temos marcado aqui no finalzinho e não vou deixar passar, não. A segunda era Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. E o último, Tiago. Não o Tiago de João, outro Tiago. Tadeu, Judas e Simão. Acho lindo isso. Jesus separou esses três grupos, sendo 4 pessoas em cada grupo, e esses 12 cuidavam dos outros. Esse cuidado dos outros é a interpretação pessoal, mas é uma realidade, porque existiam e esses ficaram com Jesus. Nós vamos ver depois que Jesus os enviou também. Falando dessa multiplicação de líderes e de discípulos, preste bem atenção. Nós falamos de 2, 4, 5, 12 e aí mais 68. Então você vai encontrar isso em Lucas capítulo 10. Vamos lá. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Amados, eu quero ler a palavra com você para que você possa guardar. Capítulo 10, do verso 12 ao verso 17. Vamos lá. De 1 a 17. De 1 a 17. Depois disto, Jesus designou outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ele disse aos seus discípulos, aos 70, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie, novamente falando da multiplicação. E eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho, ou seja, foco para a multiplicação. E em qualquer casa entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. É um hábito do tempo de Jesus, desejar a paz. Vamos lá. E ficai na mesma casa comendo célula, numa casa, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de em casa. Irmãos, não era para ficarem os 70, tá bom? Eles iriam se dividir de 2 em 2 e ficariam 2 em uma casa, 2 em outra casa e alcançar mais ou menos 35 famílias, tá bem? Mais ou menos. Pode ser que alguns ficassem um pouco mais de número, mas era em princípio 2 em 2. E eles ficavam na mesma casa. Em qualquer cidade que entrares, recebam comer do que for oferecido. Simplicidade, humildade, se adaptar. Curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Aí no verso 17 diz, e voltaram com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eu li esses textos e você pode ler também depois em Mateus 10, a partir do verso 1, Marcos 3, 14, 6 e 7. Vou repetir, vai devagar. Mateus 10, todo o capítulo, leia. Marcos 3, verso 14 e o verso 7 do capítulo 6. Mateus
Agora existe uma coisa importante, irmãos. Jesus também tratava com multidões. Na multidão ele procurava multiplicar o número de discípulos interessados. Mateus 11:7, Mateus 13:36. Diz que quando os discípulos foram enviados, Jesus foi às multidões. Jesus também foi à casa dos seus discípulos, à cidade dos seus discípulos. Aqui ele não estava discipulando, ele estava buscando pessoas que fossem prováveis discípulos, porque ele tinha treinado os seus discípulos. Esse é o nosso trabalho. Quando nós fazemos um impacto, quando fazemos um evangelismo, quando fazemos um alto de Páscoa, um alto de Natal, é uma evangelização para as multidões. Muitas vezes, dessas multidões, surgirão discípulos. Mas o discípulo vai ser formado na célula. Por isso, é importante a multiplicação. Deixa eu passar para você. Deus abençoe. Deixa eu passar para você o seguinte. Como que uma célula deve ser? Às vezes, e nós tivemos isso na nossa multiplicação, na primeira multiplicação, a preocupação de um irmão falar, poxa, mas só tenho eu, minha esposa e mais o fulano aqui, mais um discípulo. 3 pessoas. E fica preocupado. Não, mas a célula começa assim mesmo. Uma célula, para ser célula, deve ter, pelo menos, um anfitrião, um líder e 2 discípulos. Por que 2 discípulos? Porque pressupõe que você que já está na visão tem um discípulo. Se não tem, vamos ter que fazer. E você como anfitrião tem um discípulo. Você como líder tem pelo menos um discípulo. Então 4 pessoas. Preste bem atenção, no mínimo 4 pessoas. Dá para fazer com 3? Dá. Principalmente no nosso momento. Tá? Com 2 também. Principalmente neste momento que nós estamos ainda abraçando a visão. Mas o certo seria ter no mínimo 4. Anfitrião, líder, discípulo, discípulo. Cada um com seu discípulo. Seria maravilhoso isso. Isso é célula. Começa assim. Algumas começam maiores. Eu gostaria de fazer uma observação aqui nesse momento. Quando nós começamos, lá no início, o Henrique, ele deslanchou bem. Por quê? Por quê? Foi o que mais deslanchou dos meus discípulos. Porque eu e Henrique já estávamos convivendo há muito mais tempo juntos. O Henrique já tinha entendido a visão da célula. O Henrique participou de algumas imersões no modelo MDA. E eu tinha já muitas e muitas vezes falado com ele. Então, o que eu fiz? Eu joguei para ele. Ele já estava preparado. Já tinha feito curso. E o Henrique, ele fez exatamente o que tinha que ser feito. Então, nossa célula cresceu muito. A célula lá dos improváveis. Porque o Henrique já tinha sido formado. E eu não apresentava, na maioria das vezes era o Henrique. Ele que direcionava, ele escolhia as pessoas, ele trabalhava já. Então ele já estava desenvolvendo. Muitas dificuldades é isso, o líder não forma outros líderes, porque ele também não se formou. Eu sinto essa dificuldade em alguns líderes, mas vocês estão no caminho certo. E para a célula ser saudável, qual é o ponto? O ponto para a célula ser saudável, ela tem que ter no mínimo o anfitrião, lógico, o líder, os 2 discípulos e no mínimo 3 visitantes. Ou seja, para a célula estar desenvolvendo 3 visitantes. O que são esses 3 visitantes? Preferencialmente pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que não são da fé evangélica. Se você encontrar uma pessoa afastada e vai reintegrá-lo, amém. Mas pelo menos 3. Por que 3? Pelo menos 3, pensando que alguém falhou, né? O anfitrião pode trazer um, o líder e os discípulos. Era para ser 8, mas tudo bem, 7 pessoas numa célula é o mínimo para essa célula ser uma célula saudável. Porque senão ela não está trabalhando. Mas se você já tiver 7 pessoas, tiver aí o seu grupo de discípulos, líderes, anfitrião e visitantes, é uma célula saudável. E tem que ser assim, trabalhar para isso, orar por isso. E para se multiplicar? Bem, para a multiplicação ocorrer, precisamos ter um novo anfitrião, um novo líder e pelo menos 2 discípulos. 1 a 2 discípulos. A mesma coisa do início da célula inicial. Mas nessa célula que você está, você que é o líder, você vai ter que ter o seu vice-líder preparado para ser um líder, um anfitrião preparado para receber, tá certo? E ele vai saber todas as coisas, porque quando você perceber que alguém pode ser o seu vice-líder, você vai encaminhá-lo para o treinamento de líderes de células da igreja. E nós estaremos ali treinando, preparando, e você vai perceber o momento. Isso para ocorrer a multiplicação. Não dá para ocorrer multiplicação se não tiver um novo anfitrião, um novo líder e discípulos para auxiliá-los. Bem, agora, o porquê multiplicar a célula? Por quê?
Primeiro, porque é a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e fazeis discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Só se faz discípulos, Mateus 25. Só se faz discípulos aprendendo com Jesus e ensinando com Jesus. É o nosso desejo, é a nossa vontade. E nós já falamos aqui, por que multiplicar? Porque se não multiplicar, vai inchar. Eu tenho em Cristo que você é um líder de célula eficiente, então a sua célula vai explodir. 30 pessoas, 20 pessoas, sei lá, um número grande, ela fica inchada. Não é isso que queremos. E começa a virar uma denominação. Célula não é culto no lar, mas tem culto no lar. Tá certo? É para cultuar a Deus, para celebrar o Senhor, para ter comunhão, mas não é culto. Aquele que você só alguém apresenta, você canta e agora você vai pregar e ora. Não. Logicamente que tem a pessoa que é o mediador, mas a multiplicação da célula é necessária para que não se torne uma denominação ou outra coisa que não é célula. Tá bom? Não pode inchar. A nova célula também dá oportunidade aos novos membros. Imagina Jesus com Tiago, Pedro, João, Felipe, Natanael, e ficar só ali os três, tal, e só Jesus falando, e nunca eles tivessem oportunidade. É aquela prática, né? Eu faço, você observa, tá certo? Eu faço, você me ajuda, e você faz, e eu te supervisiono. Essa é a prática simples. Então, ali na célula, você vai trabalhar para multiplicar, para que o seu discípulo, que agora se torna líder, tenha a oportunidade de liderar e preparar outras pessoas. Então, é a oportunidade de crescimento pessoal e da igreja como um todo. Bem, não há como preparar líderes fora da célula, irmãos. É difícil. Porque isso aqui, por exemplo, isso aqui, embora a gente coloque muita prática, mas é leitura, estudo. A vida é outra coisa. Mas quando que a célula se multiplica? Veja bem, eu estava observando, isso aqui eu vou falar sem ler a Bíblia, depois você pode ler, porque senão a gente vai perder muito tempo, já tem 22 minutos aqui. Parece-me que não temos na Bíblia um exemplo de não multiplicação, porque quando você olha para o Novo Testamento, o livro de Atos, irmãos, as células se multiplicam. Casa de Filemon, casa de Lídia, casa do carcereiro, casa de Pedro, as células se multiplicam. Líderes formando líderes, discípulos em profusão, né? 3.000, 8.000, tem muita gente. Mas nós temos casos de não multiplicação. Por exemplo, irmãos, prestem atenção. O povo de Israel, como exemplo, iniciou a sua grande multiplicação na terra de Jericó. E Deus disse, olha, vão, cresçam, fundem cidades e células e tal, tudo bem. Lá era coisa grande, era um estado, uma nação. Então, vamos dizer que as células seriam as 12 tribos, as redes seriam as 12 tribos, e dentro das 12 tribos as cidades. Eram para eles conquistarem, mas foi até um ponto que pararam. E um grande erro aconteceu. Josué não preparou discípulo, e portanto não preparou o vice-líder. O mesmo aconteceu com Samuel. Samuel, da mesma forma, fez um trabalho maravilhoso, restaurou a profecia, restaurou o sacerdócio, mas não preparou ninguém. Ficou magoado no final da sua carreira, porque escolheram o rei e ele não preparou ninguém. Nem os filhos, que se desviaram. Um homem de Deus, mas não tinha visão de célula, de preparar líderes e discípulos. Ela não se multiplicou. E depois o povo, no período de reis, nós sabemos. Mas aí Deus levantou os profetas. Elias, pela orientação divina, preparou Eliseu. Tinha já a escola, mas o discípulo ali, Deus deu Eliseu para Elias, levou Elias, Eliseu estava preparado. Eliseu não preparou. Eliseu morreu e ele, diz a Bíblia que ele repreendeu e ele acabou com Geazi, né? Quando Geazi pecou, o enganou e ficou leproso. Esses 3 homens não multiplicaram, estagnaram. Ou seja, a unção de Elias foi para Eliseu e foi para o túmulo. Nós não vemos depois deles nenhum portento tão grandioso quanto os 2 realizaram, porque enterraram. E nós não queremos isso. Quando a célula se multiplica, é quando nós temos pessoas preparadas. E se ela não se multiplicar,
ela sofre mutação, estagnação e mortificação. O que é isso? É o que aconteceu. Ficou estagnado em Josué, em Samuel, em Eliseu. E houve uma mutação na forma de ser. Ou seja, homens poderosos, cheios de poder, erraram. Foram formados por seus líderes. Bem ou mal, Eli formou Samuel. De forma maravilhosa, Moisés formou Josué. De forma ainda grandiosa e portentosa, Elias formou Eliseu, que não formou ninguém. Então você, líder, tem que formar o seu líder. Ore por isso, busque em Deus, é Ele que capacita. Uma das coisas importantes é que quando Jesus falou assim, vão, expulse os demônios e tal, Ele deu capacitação. Você tem à sua disposição os dons do Espírito. Dons de curar, dom de profetizar, dom de ensinar, dom de inteligência, dom de conhecimento. À sua disposição, querido. Mas quando começa a preparação? Agora. Quando começa a preparação para a multiplicação? Sabe, queridos, eu vou ler aqui. Desde a sua primeira reunião, a célula deve falar e orar sobre a multiplicação. Nós temos falado pouco sobre a visão. Nós festejamos, se alegramos. Às vezes o líder acha que isso não é importante e se esquece de preparar a célula para cumprir o seu propósito. O resultado dessa demora é a resistência à multiplicação. Ninguém quer sair da área de conforto. Jesus preparou os seus discípulos. Nos últimos meses, nos últimos dias, Jesus insistiu muito que eles orassem para ter mais obreiros, que eles jejuassem, que eles aprendessem, que eles fizessem, porque ele disse, eu irei para meu Pai. Ou seja, não vou estar com vocês fazendo, vou estar supervisionando de longe, lá do meu escritório espiritual na glória. O meu espírito estará com você, o meu sentimento, a minha forma, o meu ensino, mas eu não estarei, então vocês se preparem, se preparem. Eles demoraram um pouquinho porque não entenderam isso lá. Você conhece a história. Mas Jesus estava preparando, falando da visão. A visão é que vocês trabalhem, a visão é que vocês multipliquem, a visão é que vocês façam. Encham o mundo dessa semente que eu passei para vocês. Incendeiem o mundo. Assim são vocês, somos nós na célula. Precisamos multiplicar. E já começa ontem, tá? Não é hoje. Ontem. Na verdade, eu vou começar a intensificar com os irmãos líderes de célula já, que eles comecem a passar a visão. E vocês cobrem. Vocês que estão lá na célula, talvez o líder não esteja chegando. Eu estou sempre aqui para ouvi-los, tá? Não é fuxico, nós queremos corrigir, então podem vir a mim. Converse com seu líder primeiro, líder de célula, converse com seu pessoal ali, o seu discipulador, se você já tem, se não tem, tem que procurar um discipulador, tá bom? Que Deus abençoe nessa questão. Então começa hoje. O primeiro passo, amados, é fixar uma data. Jesus disse em Lucas capítulo 14, verso de 28 a 31, que ninguém vai para uma batalha sem contar o número de soldados, sem se preparar. Ninguém tenta construir alguma coisa, uma torre, um templo, algo grandioso, sem saber se tem condições. Então nós temos que fixar data, tá? Fixar data para a multiplicação. Nós temos o desejo no coração, não vai ser multiplicação, queridos. Vai ser, como que eu posso dizer, o retorno, uma renovação das nossas células. Hoje nós estamos em 2, nós tínhamos 6 células. Tá? Nesse passo, algumas células perderam seus líderes, o Henrique está assumindo até 2 células, está difícil, eu estou com dificuldade na célula, chama Viva também, então nós vamos ter que reinventar. Então, o passo é, em janeiro, em fevereiro, nós estaremos retomando os trabalhos normais. É retomar, retorno, porque infelizmente não haverá multiplicação, mas vocês já estão preparados para logo depois se multiplicar, amém? Bem, alguém disse, nós ouvimos um exemplo de um pastor que disse que se você está mirando em nada, certamente você vai aceitar em cheio, nada. Um pastor lá numa das imersões disse que o pai dele tinha um sistema bom de caçar. Caçava com aquela velha espingarda 12 que enchia de chumbo. Então, por exemplo, tinha uns 10 passarinhos, 10 pombas, né? Aí ele enchia vários chumbinhos, dava um tiro, chumbo para todo lado. Feria algumas, às vezes acertava só uma ou nenhuma. Feria muitos, não acertava nada. Falou, hoje não, hoje a arma tem precisão, é um tiro, o alvo, e acerta. Então nós temos que fazer isso. Os nossos pastores não erraram por não trabalhar em células, simplesmente não se mantiveram fortes quando não fizeram isso.
era evangelização, discipulado aqui e ali, em alguns casos, e a igreja teve que aprender no domingo, na escola. Então, era um trabalho cansativo para os pastores. Mas hoje não. Nós temos que ter um alvo, tá? É aquela velha máxima. Se você está mirando em nada, prepare-se para acertar o alvo. Nada. Então, mire alguém, tá bom? Temos que ter alvos. Vamos lá, queridos. Não quero demorar muito, não quero terminar já. Alguns princípios que devem ser estabelecidos. Alvos específicos, sonhar com esses alvos, anunciar esses alvos à sua célula, compartilhar esse sonho seu e fazer os preparativos para alcançar os alvos. Primeira coisa, você tem que estabelecer alvos específicos, ou seja, você tem que pregar, tem que ensinar e certamente vai ter que batizar. Ou seja, eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar. Aonde eu prego? Na rua, aqui, tem que pregar para as pessoas. Dentro e fora da célula, tem que pregar. E, por exemplo, faça um método. Eu vou criar um método meu, vou fazer um cartãozinho e mandar para as pessoas que eu quero trazer para a célula, não crentes. Vou evangelizar essas pessoas, pregar para essas pessoas e convidá-las para a célula. É alvo. Sonha com esses alvos. Sonha com aquele bilhetinho que eu estou falando aqui, pegando fogo, brilhando, o milagre acontecendo na casa da pessoa e a pessoa vindo saber, o barulho acontecer. Sonhe com esses alvos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 30, verso 35 e 43, que Jacó utilizou-se do sonho para crescer. Jacó, quando chegou ali, ia embora da casa de Labão, a história conta isso em Gênesis capítulo 30, ele não tinha nada, porque Labão, o seu sogro, o tinha enganado. Então ele disse o seguinte: olha, eu vou orar a Deus e tal, e teve uma visão. Eu sei o que eu vou fazer. Labão, como era muito esperto, fez um salário para Jacó. Só as ovelhas escuras, malhadas e salpicadas seriam dele. As brancas, todas que nascessem, seriam de Labão. E o que Labão fez? Pegou os machos e as fêmeas puras, brancas, sem mancha, e deu para Jacó. Falou: coitado, tá lascado, não vai ficar comigo pro resto da vida. Mas aí Jacó olhou para aquelas e só via ovelha branca, não via nada. Falou: sabe uma coisa? Ele pegou e começou a cortar algumas galhos de árvores, ameleira, tálamo, que tinham cores diferentes. E quando elas estavam bebendo, todas as ovelhas brancas bebendo, ele olhava branca. Aí ele colocava aqueles tálamos, aqueles galhos na frente dos seus olhos e começava a sonhar com aquela. Aí ele via as ovelhas manchadas, escuras, salpicadas, e ele começou a ver de acordo com o seu sonho. E o seu sonho se tornou realidade e ele se enriqueceu muito. Outra coisa, Jacó agora Deus planta no seu coração um sonho. Permita isso, ore por isso. Antes de ir para a casa de Labão, fugindo de sua casa, Jacó deitou numa pedra, fez uma oração, deitou na pedra, e de repente ele viu o anjo subindo e descendo. Sonhou com uma escada dourada, a escada celestial, e é Deus na sua vida. Sonhe com isso. Compartilhe os sonhos, seja lugar de milagres a sua célula, tá certo? E passar a visão. Todas as reuniões nós devemos falar sobre isso. Você na célula, você está se preparando, na sua célula você vai ter que fazer isso, senão ela não vai se multiplicar. Eu estou falando para você, querido, como se você já tivesse a sua célula, você vai ter, em nome de Jesus. Então, você vai fazer isso na sua célula, falar da visão, falar dos seus sonhos, falar da multiplicação, das vidas crescendo, dos milagres acontecendo, e fazer os preparativos para os alvos. Quem espera uma grande colheita, prepara os celeiros. Precisa de uma casa boa, um spa. Irmão, não é qualquer, já falamos isso, não é qualquer casa. Não é quem quer que pode. É quem tem condições de receber pessoas. Não estou falando de humildade, não. Pode ser humilde, mas ele tem que ter condições, tem que ter um espacinho ali. Por exemplo, o irmão mora numa casinha simples, de pau a pique, mas tem espaço, tem uma coberturinha legal, ou a gente vai lá e ajuda a fazer, mas tem que ter um espaço arejado para reunir no mínimo 4, 5 pessoas e no máximo 15 pessoas, tá bom? Então prepare isso, verifique as pessoas que podem ser anfitriãos, prepare para alcançar os alvos, trabalhe para isso. Vai trabalhando paulatinamente, mas trabalhando com intensidade. Bem, precisa-se, para se multiplicar, já falei isso, levantar os líderes em treinamento. Tá bom? Lembra que eu falei lá atrás? Como que você vai levantar o líder em treinamento? Você está na célula, você é o líder. Então você vai pegar o seu vice-líder, aquele que você acredita que tem condições, que Deus te colocou no coração, e preferencialmente o seu discípulo, mas às vezes não é o discípulo meio acanhado. Eu mesmo estou com um discípulo meio acanhado aqui, sabe? O Monari. Mas, amém. Eu, na verdade, não tenho para uma outra célula que eu vou ter que iniciar. Agora o Henrique está com a dele, os meus da Chama Viva estão estagnadinhos ali e tal, eu tenho que começar outra. Mas assim,
você tem que preparar. E como que é? Primeiro você faz, o líder faz. Você vai lá, reúne as pessoas, distribui o trabalho na célula, ora com eles, lê a palavra, media ali, e ele vai estar observando. Você fala, ó, presta atenção. E faz isso algumas vezes. Passado algum tempo, você vê que ele está meio... Vai utilizando, vai falando para ele, ó, discípulo aqui, faz aí. Aí ele faz tal. Aí você pede para ele te ajudar. Me ajuda aqui, ó, toma. Ou seja, eu faço, você observa. Alguns dias. Eu faço, você me ajuda. Ó, pega aqui, lê esse texto pessoal, prepara um quebra-gelo, vê alguém que possa fazer o quebra-gelo, prepare um louvor, vai fazendo. Ele te ajuda. Agora, terceiro ponto, você pega o seu líder e fala assim, é o seguinte, agora você faz. E você fica ali meio que em off. Se ele apertar o botão, você responde, mas é ele que faz, você supervisiona. Se começar a falar muito, só pregar, você dá um cutucãozinho. Já aconteceu aqui, eu estou esperando assim, a gente fica esperando. Mas, olha, Jesus sempre levou consigo os discípulos a aprender como ele mesmo fazia. Vamos prestar atenção. Jesus um dia entrou na casa de Pedro, está lá na Bíblia, e a sogra de Pedro estava doente. Chegou aquela multidão para a célula, na casa de Pedro, para almoçar e ficar ali e tal. Jesus viu que ela estava doente, Jesus foi lá e curou. Ou seja, tem um problema na casa? Resolva, ajude. Seja de ordem espiritual, sobrenatural, ajude a resolver. Tá? Pedro observou aquilo, ele curou minha sogra, tal, que bênção, né? Amém. Bem, outra vez também Jesus ensinou como fazer e como pregar numa célula. Numa casa tinha várias pessoas, irmãos, prestem bem atenção. A Bíblia fala sobre isso, mas ela não especifica. Quando aqueles homens levaram um paralítico até uma casa e tiveram que entrar pelo teto, devia ter no máximo naquela casa umas 40 pessoas. Era uma célula inchada, mas era uma célula. Por quê? Irmãos, eram pessoas humildes onde Jesus ia. Não havia uma mansão. Na verdade, casas pequenas cabem no máximo um quartinho, uma sala 15, 20, apertado demais. As outras pessoas, a multidão estava lá fora. Então Jesus, vendo ali na célula, desceu aquele corpo, falou, o que eu vou fazer? A primeira coisa, Jesus viu a necessidade daquela pessoa que era colocada diante dele. E ensinou aos discípulos que ele deveria cuidar da alma primeiro. Perdoou os pecados. Pedro estava vendo, Tiago estava vendo, João estava vendo, Bartolomeu, todo mundo estava, os mais próximos, os 12 estavam ali. Ou 6 estavam ali. Bem, de repente, aí criticaram Jesus. Quem você vai perdoar? Ele falou assim, além de perdoar, eu posso curar. E curou. Ele ensinou como fazer. Numa outra feita, Jesus desceu do monte, estava só com 3, era uma reunião ali dos big shots, dos chefões, e ele desceu do monte e tinha um problema com o pai, com o menino endemoniado. Jesus ensinou os seus discípulos agora como se preparar. Oração e jejum. Então, Jesus sempre ensinava os seus discípulos. E muitas vezes você vai encontrar na Bíblia que eles perguntavam, Senhor, e agora? Aqui é outro, é água. Servido? Então, Jesus ensinava os seus discípulos. Quando eles não compreendiam as parábolas em casa, na célula pequenininha ali, ele explicava. Então, é para ensinar. Cada novo crente, cada auxiliar, cada líder que surge é uma planta nova, frutificando pela primeira vez nessa visão, mas com garantias de crescimento certo, com promessas preciosas de um futuro ministerial aprovado por Deus. E tudo por quê? Porque estão cuidando de vidas. Somos pastores de vidas, valorizando o bem mais precioso que Jesus tem sobre a terra, suas ovelhas. Então vamos preparar. Mas como preparar? Primeiro, você precisa, querido, você líder, precisa aceitar a supervisão dos seus líderes e discipuladores e supervisores. Nós estamos no começo, mas irmãos, nós não podemos ir para a próxima multiplicação sem que tenhamos o nosso discipulador. Se você ainda não tem um discipulador, procure em nome de Jesus, porque é o discípulo que procura o mestre, é o discípulo que deseja o mestre, principalmente se for no grupo, né, ali da célula, mas procure. Então a primeira coisa é aceitar a supervisão dos líderes, do discipulador e do supervisor. A respeito da célula, fala com seu líder, mas nunca deixe de falar com seu discipulador. Porque assim, certamente o supervisor já vai ter falado com o pastor da visão, que é supervisor também. O supervisor vai ter falado com os líderes e os líderes com os discipuladores. Então assim, você procura resolver esse problema. Sempre o princípio para preparar líderes é ser um líder preparado em submissão. Amém? Vamos caminhar, queridos. Primeiro, preparar os líderes, incentivar
os líderes auxiliares a orar pelos outros membros todos os dias, irmãos. A célula acontece todos os dias. Jesus, orai, orai, orai para que o Senhor mande obreiros, orai para que não caiam em tentação, orai para expulsar demônios. Então Jesus mandava orar, orem uns pelos outros. Você tem que estimular os seus líderes a discipular outros membros da célula. Mas se você não discipular o seu líder, ele não vai sentir isso. Como fazer isso? Sabe? O que você fizer, o seu discípulo vai fazer. O que você fizer, os seus líderes irão fazer. Olha, nós temos o Tadel. O nosso Tadel agora está sendo a segunda-feira. Não está acontecendo porque os líderes não estão indo. Então, procure estar na segunda-feira para oração e depois nós estaremos já nessa segunda-feira realizando o nosso Tadel, para falar disso, para conversar sobre isso, tá bom? Nós temos que trabalhar, irmãos, nós vamos ter isso, a integração de novos membros,